Olá meus amigos, vocês estão bem? Estou de volta, hein? Não morri, como eu falei no vídeo passado, estou aqui vivo, estou bem, não estou doente, não fiquei doente nem nada, mas é que eu estava realmente com algumas coisas a resolver, né? Enfim, além de professor aqui, eu tenho os meus cursos e tantas outras coisas aí que eu faço, mas de fato eu tenho um compromisso com você que está aqui, que vem aqui em todos os dias que eu coloco vídeos aqui, vem para assistir os vídeos, assiste, reassiste, você que é do Base Jurídica, que também assiste e tem acesso aos materiais aqui que a gente coloca, então eu tenho esse compromisso, então eu estou de volta. Vamos fazer um vídeo aqui de mais ou menos aí uns 20, 25 minutos e daí se a gente, dentro desses 25 minutos, não conseguir terminar essa parte aqui de provas no processo penal, a gente ainda faz mais um vídeo para complementar tudo isso, tá bom? Então a gente parou no vídeo passado falando da confissão, artigo 200, tá? Só uma recordação aqui para você, vou subir aqui, ó, só para você ter uma exata noção do que nós estamos falando. Nós já vimos, ó, inquérito policial, ação penal, incompatibilidades, restituição de coisas apreendidas e agora nós estamos nas provas. Quando nós terminarmos as provas, nós vamos para a parte de prisões, tá? Então é a última coisa de processo penal. E por que prova é importante? Porque você que vai ser policial civil, você trabalhará, você terá contato com a prova. Você será uma pessoa que possivelmente vai ajudar na produção de provas. Então a fase do inquérito policial, a fase da produção de provas na polícia judiciária, na polícia civil, ela é muito importante. Então a função, seja do investigador, seja do escrivão de polícia, ela é fundamental também durante o inquérito policial. Então não só no processo em que isso tudo é mandado para o Poder Judiciário, mas também quando isso está sendo investigado pela delegacia de polícia, pela polícia judiciária, pela instituição onde você vai trabalhar, tá? Então olha só, a gente está agora então, a gente viu a confissão, né? Vimos aspectos da confissão, vamos ver agora o ofendido. Entenda, o ofendido é a vítima do crime, tá? O ofendido é a vítima do crime. E aí tem um negócio interessante, né? A própria lei, o Código de Processo Penal começa assim: sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo, por escrito, suas declarações. Então olha só que coisa interessante, né? Por que a lei diz sempre que possível? Porque tem um negócio que chama morte, né? Então, se o cara morrer, ele não vai ser ouvido, né? Não tem como mandar uma carta purgatória para ouvir o cara no purgatório, para ouvir o cara no céu, no inferno, seja lá onde for, ou sei lá, né? Onde o cara vai estar. Então, é lógico que ele vai ser ouvido se ele estiver vivo, se ele estiver em condições de ser ouvido, né? Então aí a polícia vai tomar o seu depoimento e lembre-se de uma coisa que a gente falou, né? E tudo isso depois vai acontecer também lá na frente do juiz, lá no Poder Judiciário. Então lembre-se que quando você está diante das provas do processo penal, muitas provas vão acontecer na delegacia e vão se repetir na frente do juiz, tá? Então lembre-se disso. Então aqui sempre que possível o ofendido vai ser ouvido. E aí tem um negócio que não entra na minha cabeça. Cara, eu sou advogado, acabei de sair de uma audiência, inclusive agora. Eu sou advogado, sou defensor, né? Atuo na defesa de pessoas aí que são, enfim, eu sou advogado, né? Atuo na área criminal, lógico. E qual é o ponto? Uma questão aqui que me deixa totalmente intrigado, independente de eu ser defensor ou não, é o parágrafo 1º, porque diz assim: se intimado para esse fim, para ser ouvido, se foi intimado para ser ouvido, o ofendido, a vítima, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. Olha que louco, cara. Sabe por quê? Que louco? Que coisa muito maluca que a gente tem aqui. Você deve se lembrar que não é possível a condução coercitiva do acusado ou do investigado. Então, ó, observação. Não é possível a condução coercitiva. O que é condução coercitiva? Pegar o cara pelo cangote, botar dentro do camburão e levar na delegacia ou levar no fórum. Não é possível a condução coercitiva do investigado ou do réu. Porém, é possível, e veja, isso aqui não acontece por decisão do Supremo Tribunal Federal. E deixo claro, a decisão está correta.
tá bom? Então estou sendo claro com você, a decisão está correta. Ninguém pode ser obrigado, uma pessoa que é acusada de um crime, ela não pode ser obrigada a comparecer, né? Já falei isso pra você. Ninguém é obrigado a colaborar. Ah não, você tem que colaborar com a gente, você tem que colaborar com a polícia, colaborar com a justiça, colaborar porra nenhuma, tem que colaborar com nada. Desculpa falar assim, mas é a verdade. A polícia ganha para investigar, ela que descubra, entendeu? Então essa é a verdade. Agora, a gente também tem que pensar do ponto de vista da vítima do crime. Por quê? Porque a gente está falando aqui da vítima, do ofendido. Então, olha que injustiça. O cara que está sendo acusado de cometer o crime, ele não pode ser conduzido coercitivamente, debaixo de vara, que é a expressão que antigamente se usava. Ele não pode ser conduzido coercitivamente. O criminoso, não pode ser conduzido coercitivamente. Mas o cara que foi vítima do crime, que sofreu o crime, a lei diz que ele pode ser conduzido. É um negócio injusto. Por quê? Porque aí você vai tratar como bandido uma pessoa que foi vítima do crime. Quer dizer, já pensou a polícia batendo na casa de um cara, pegando o cara dentro de casa, arrastando ele dentro do camburão? Oh, você cometeu nenhum crime? Não, eu fui vítima de um crime e agora eu estou sendo levado para a delegacia para depor. Veja que coisa maluca, né? Então, é um negócio que diz a lei enfim, isso está aqui no artigo 201, mas para você entender, não é possível a condução coercitiva do investigado ou do réu. Porém, seria possível a condução coercitiva de testemunhas do crime e da própria vítima. O que é um absurdo dos absurdos, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, e veja, as pessoas falam mal do Supremo, nem sabem o que estão falando, né? Essa é a verdade. A maior parte das pessoas não sabe nem, né, falar, não, porque é o Supremo isso, o Supremo aquilo. As pessoas não têm nem noção do que elas falam. O Supremo acertou, como advogado posso dizer isso, fez corretamente, de não permitir a condução coercitiva do acusado. Mas também não deveria permitir a condução da vítima. O cara foi vítima do crime, entendeu? Então, se coloque no lugar de um cara que foi vítima. É um negócio complicado, né? Mas é o que diz a lei. E se cair em concurso, esta parte, isso poderia sim ser perguntado para você, tá? Aí, olha só, uma coisa importante. O ofendido, a vítima, vai ser comunicada dos atos processuais relativos ao ingresso e saída do acusado da prisão, designação de data para audiência e sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem. Acórdão, só para você entender, é a decisão do caso em segunda instância. Então, o que o parágrafo aqui quer dizer para você? Ó, tudo que se relaciona ao réu, ao acusado, ao investigado, seja lá o que for, vai ser avisado para você, vítima. Por quê? Porque a vítima pode querer se mudar. A vítima pode querer ficar mais esperta, pode querer não frequentar certos lugares, né? Porque o cara foi vítima do crime, meu Deus, né? Eu sou advogado, mas eu tenho total compreensão de que uma pessoa que é vítima de um crime, a pessoa fica totalmente aterrorizada. E a minha defesa, inclusive, como advogado, é defesa técnica. É encontrar brechas na lei para tentar salvar a pessoa, para tentar... E veja, esse é o meu trabalho, a lei permite que eu faça isso, né? Não estou cometendo crimes nem nada disso, mas entendendo, a vítima precisa ser avisada. Então o ofendido, a vítima, será comunicada de tudo. Ó. Ingresso na prisão, ó, o cara foi preso, tá bom? Fique tranquilo, ó, o cara saiu, fica esperto. Foi marcada audiência pro cara. Ó, saiu a sentença, saiu o acórdão, que é a decisão da segunda instância, tá? Claro, que vai condenar o cara de novo ou que vai absolver o cara. Qual é a ideia? A vítima vai ser comunicada de tudo. Isso é muito importante, tá? Isso é muito, muito relevante. Aí, olha só, importante também, parágrafo 4º, ó, antes do início da audiência e durante sua realização, será reservado espaço separado para o ofendido. Por quê? Porque, cara, pensa o seguinte, né? Pensa que o acusado do crime está solto, né? Aí vai sentar um do lado do outro, lá no fórum, esperando para serem ouvidos. Pô, não dá, cara, né? Então você tem que separar essas pessoas, tá? E aí, o parágrafo 6º diz uma coisa importante, o juiz tomará providências necessárias à preservação da intimidade, da vida privada, honra, imagem do ofendido. Então o juiz deve proteger a imagem de uma pessoa que foi vítima de um crime, podendo inclusive determinar segredo de justiça em relação a dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito,
para evitar sua exposição aos meios de comunicação. Então aqui é uma informação importante que é a seguinte, e isso pode acontecer tanto lá no processo criminal, como isso já pode acontecer no inquérito policial. O juiz pode decretar o segredo de justiça. Você poderia encontrar aqui também uma outra expressão, sigilo, tá? Seria uma expressão que também é possível, né? Então você teria o sigilo deste processo. Claro, o sigilo não é para o advogado da pessoa, mas o sigilo é para todas as outras pessoas que, enfim, que podem ter acesso àquilo, né? Porque não sei se você sabe, se eu quiser ir até uma delegacia sem ser advogado, sem nada, você que não é advogado nem nada, se você quiser ir até uma delegacia e olhar um inquérito policial, você tem o direito de fazer isso, né? Mas veja, você tem todo o direito em qualquer momento? Não. Tem situações que vão ser sigilosas, tá? Então, o juiz mesmo pode decretar, inclusive, o sigilo, tá? Para proteger. Então imagine que lá tem fotos da vítima do crime, tem, enfim, pode ter a exibição dos seus membros sexuais, pode ter a exibição do seu corpo, podem ter documentos lá que são comprometedores, então é possível sim que o juiz faça tudo isso. Então com relação à vítima, e entenda, né, o processo penal, ele serve também como uma medida de resposta para a vítima do crime, né? Então, o cara que foi vítima de um crime, ele não vai fazer justiça com as próprias mãos. Ele vai esperar que o Estado haja para punir a pessoa que cometeu o crime. O Estado, quando for punir, aí sim entra a função do advogado. O Estado precisa punir conforme diz a lei. Então o Estado é o primeiro que deve seguir a própria lei que ele, Estado, criou, né? Então essa é a ideia. Mas o ofendido é uma figura importante dentro do processo penal. Por quê? Porque tudo existe, todas as investigações existem, tudo acontece para suprir um sentimento de injustiça que a vítima do crime está passando por ele. Então você, quando vai atuar como escrivão, como investigador, você vai atuar na polícia judiciária, ou seja, na polícia civil, estará investigando crimes, e o que você vai fazer? Você vai ajudar a esclarecer as circunstâncias em que um crime aconteceu, porque trará um sentimento de justiça na sociedade uma pessoa que cometeu o crime sendo condenada. Tá? Então essa é a ideia. Então o ofendido é uma figura importante aqui. Tá? Então fica em separado do autor do crime, o juiz pode decretar sigilo, vai ser comunicado de todos os atos, deve sempre que possível ser ouvido e, além disso, se não comparecer sem um motivo justo, vai ser conduzido coercitivamente, condução à força. Condução coercitiva, condução à força. Tá? É estranho, mas é o que diz a lei. Agora nós vamos falar das testemunhas. Primeira coisa, ó, só para você não ter nenhuma dúvida, toda pessoa pode ser testemunha. Tá? Qualquer pessoa pode ser testemunha. O 203 está marcado em verde porque já caiu várias vezes em concurso. A testemunha, ela tem que falar a verdade. Então olha só, a testemunha fará, sob palavra de honra, ela vai fazer a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. Não tem aquela coisa de jurar em cima da Bíblia e não sei o que. Isso é coisa de filme americano, tá? Aqui no Brasil, na polícia, o delegado vai dizer para a testemunha, ó, você tem que falar a verdade para mim, tudo bem? Tudo bem. No processo penal, na ação penal, o juiz vai dizer a mesma coisa para a testemunha. Olha, você foi chamado aqui como testemunha, você tem que dizer a verdade. Porque se você não disser a verdade, ou se você ocultar alguma coisa, você pode ser condenado. Você pode ser processado e pode ser condenado pelo crime de falso testemunho, né? Existe lá no Código Penal este crime. Então, deve dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, e aí vai declarar o seu nome, sua idade, estado, residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, em que grau de alguma das partes, e quais as suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se sua credibilidade. Então aqui a testemunha vai dizer o que ela sabe, vai dizer como chegou ao conhecimento. Ciência aqui é o seu conhecimento, tá? Então como que ele teve conhecimento daquilo, né? Então essa é a ideia. O 203 já foi perguntado em várias vezes em concurso, tá? Então a testemunha precisa dizer se é parente e em qual grau e qual a sua relação com alguma das partes. E veja, pode ser com relação a quem está sendo acusado do crime, quem está sendo investigado ou acusado do crime, e também com relação à vítima. Tá? Então, a testemunha tem esse dever de apontar tudo isso. Veja só,
O depoimento será prestado oralmente. Então, o depoimento da testemunha é prestado oralmente, falado, não sendo permitido a testemunha trazê-lo por escrito. O que significa? A testemunha não pode chegar lá na frente do delegado ou chegar na frente do juiz e dizer o seguinte: boa tarde, senhor delegado. Hoje eu vim falar aqui sobre o homicídio que eu presenciei. Eu estava na minha casa quando eu ouvi. Não dá para fazer isso, tá? Então ela não pode trazer o depoimento dela por escrito e não pode ler esse depoimento na frente ou do delegado ou do juiz. Não dá para fazer isso. Só que aí tem uma observação. Não será vedada, não será proibido a testemunha. Entretanto, breve consulta a apontamentos. Apontamentos são anotações, tá? Por quê? Porque às vezes teve uma sequência de fatos muito grande e às vezes a testemunha pode não se lembrar. Então, pelo seguinte, o cara estava no shopping e foi abordado por uma mulher, e depois que ele foi abordado por uma mulher, a mulher o levou, foi com ele até o carro do estacionamento do shopping, e lá a mulher apontou uma arma para ele, eles saíram do shopping e depois do shopping foram até um banco, e aí no banco foi feito o saque de certos valores e depois a mulher levou esse cara para a casa dele. Chegando lá, ela deixou o cara preso no banheiro e amarrou a mão do cara junto com outras pessoas e não sei o que, fizeram uma limpa na casa do cara. E depois eles ainda levaram o carro. Veja, é uma sequência de coisas que aconteceu que a pessoa precisa ter, por vezes, esse cuidado de ter a sequência correta. Lembre-se, a gente já falou sobre isso. Você que vai trabalhar na polícia tem uma função muito importante. Você vai ser o reconstrutor do passado, porque o processo criminal e antes dele o inquérito policial servem para você reconstruir o cenário do crime. Então por isso que a testemunha que vai ajudar nisso é uma colaboradora da justiça, é uma colaboradora da polícia. A testemunha sim tem o dever de colaborar, sim, a testemunha tem, porque ela viu, então ela tem um dever como um cidadão, essa pessoa tem um dever de dizer o que ela viu, tá? Então essa é a ideia, ela pode consultar apontamentos, pode consultar ali algumas anotações, tá? Aí o 206 também já caiu em concurso, que é interessante, ó, a testemunha não poderá eximir-se. Eximir-se é esquivar-se, negar-se a depor. Então a testemunha não pode eximir-se do seu dever, da sua obrigação de depor. Então a testemunha é obrigada a depor. Aí veja só, vamos continuar a leitura. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente. Ascendente o que é? Pai, mãe. Então, pai, mãe, avós. Ou descendente, filhos, netos. Ou afim em linha reta. Então, cunhado, etc. O cônjuge, ainda que divorciado, hoje é divorciado, né? Aqui diz desquitado, o irmão, o pai e a mãe ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e suas circunstâncias. Então, olha só, uma informação muito importante aqui. Pensa o seguinte, todo mundo, então, ó, atenção. 1. Todo mundo tem a obrigação de depor. Algumas pessoas podem se recusar a depor. E aqui é que eu quero chamar sua atenção. Por quê? Porque é a própria pessoa que está se recusando. Então veja só. Às vezes você vai trabalhar em delegacias, você vai ver uma situação que é totalmente errada. Chega lá a mãe do investigado e fala o seguinte, ó, eu quero depor. Aí o delegado fala, não, você não pode depor porque você é suspeita. Ou porque você é impedida. Mas veja só, a verdade é a de que a mãe tem que ser ouvida. Ela só não vai ser ouvida se ela se recusar. Então o delegado chama a mãe e diz o seguinte, você viu o que lá, mãe? Ah, a mãe diz o seguinte, não, eu vou me recusar, não vou falar nada. Porque ela tem o direito de se recusar.
Por quê? Porque ela tem uma relação ali com a pessoa que está sendo investigada. Então qual é o ponto? O que você precisa entender? Todo mundo tem a obrigação de depor. Algumas pessoas, e aí você já sabe, que é ascendente, descendente ou afim em linha reta, cônjuge, ainda que desquitado, irmão, e o pai, a mãe, o filho adotivo do acusado, essas pessoas que têm vínculo com ele podem se negar a depor. Aquela coisa, o cara está sendo investigado por tráfico de drogas, daí o delegado chama a mãe do cara e diz o seguinte: você está vindo aqui como testemunha, porque você sabia, você via que ele vendia drogas. A mãe vai falar: não, eu não preciso depor, eu não vou falar nada, eu posso me recusar, eu tenho o direito de me esquivar, de fazer a recusa com relação ao depoimento, eu não sou obrigada a depor, tá? Então essa é a ideia. É claro que a própria lei diz que se não tiver como saber daquilo de outro modo, daí claro, a pessoa vai ter que depor. Mas, veja, se o delegado não permite, e olha que louco, ou o juiz, né? Se eles não permitem que a mãe vá na polícia ou no fórum, na vara criminal, para dar depoimento, se diz o seguinte: não, você não pode depor. Não, é exatamente o contrário. Elas podem ser chamadas e, se forem chamadas, elas podem se recusar a comparecer. Essa é a ideia. Quero que você entenda isso, por favor, para você, para que não haja nenhuma confusão aí, tá? Então é claro que a testemunha pode se recusar a depor se tiver uma relação ali com a pessoa que está sendo acusada, a não ser que não seja possível obter nenhuma outra informação de outro modo. Aí, claro, essa pessoa vai ter que depor. Mas, a princípio, se a pessoa está na polícia, se a polícia está investigando aquilo, talvez seja possível obter outras informações, tá? Mas guarde essa informação, então você poderia ter um problema na sua prova assim: a mãe de fulano de tal, acusado de roubo, vai até a delegacia para depor. E o delegado se recusa, e veja, porque às vezes essa palavra recusa, né? Você pode associar erradamente a outra coisa. A questão pode dizer assim: o delegado se recusa a ouvi-la. O delegado fez correto? Não, o delegado não fez correto. Por quê? Porque a mãe, se compareceu, ela pode ser ouvida, tá? Essa é a ideia. Ah, professor, mas ela não vai ser suspeita, não vai ser impedida? Aí, tudo isso vai ser levado em consideração na hora da sentença. Mas que a pessoa pode ser ouvida, ela pode. Aí tem uma coisa importante, né? Ó, são proibidas de depor, proibidas, tá? Então não pode, estão impedidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar seu testemunho. Então aqui é o seguinte, ó: todas as pessoas que têm profissão, trabalho em que precisam manter sigilo, não podem depor, a não ser que a parte interessada autorize o depoimento, tá? Então veja só que coisa interessante, né? A questão aqui relevante qual que é? Não pode depor. Então, por exemplo, quem que deve guardar segredo? Vamos dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, advogado. Exemplo, advogado. Exemplo, psicólogo. Exemplo, padre ou pastor. Né? Então, ministro de confissão religiosa, qualquer. Né? Então, essas pessoas, imagine o seguinte: o cara vai na igreja e confessa, faz a confissão lá com o padre, e aí o padre sabe que o cara cometeu um crime. O padre não pode depor, tá? Imagina o seguinte: as investigações ficam sabendo que o cara agendou uma confissão com o padre. Aí o delegado intima o padre: ó, padrão, vem aqui para você dizer aqui se o cara confessou lá que ele cometeu o crime ou não. O padre não é obrigado. Na verdade, ele é proibido de depor. A não ser que a própria pessoa que foi lá se confessar com o padre autorize: ó, padre, pode ir, porque eu não falei nada demais, então pode ir lá depor. Então essa é a ideia. Então, quem tem uma profissão que deve manter sigilo, essa pessoa não vai depor. Então pensa o seguinte: um cara
que tem pedofilia, o cara que é pedófilo, né? Tem lá um transtorno de comportamento sexual, ele está se tratando com um psicólogo, com um psiquiatra, psicanalista. O delegado não pode chamar o cara, chamar o psicólogo, o psiquiatra ou o psicanalista e perguntar, escuta aqui, ele realmente fazia isso? Ele realmente é tarado? Ele realmente faz safadeza? Não dá, não tem como, tá? Então essa é a ideia. Então veja, a regra é, todas as pessoas que têm profissão, trabalho que precisam manter sigilo não podem depor, a não ser que a parte interessada autorize esse depoimento, tá bom? Então essa é a ideia, já caiu mais de uma vez em concurso isso aqui, por isso que está até marcado em verde. Outro que também está marcado em verde, que já caiu também em mais de uma oportunidade, artigo 208. Não se deferirá compromisso a que alude o 203, o compromisso de dizer a verdade, compromisso de dizer a verdade, aos doentes e deficientes mentais. Então não vai se deferir o compromisso de dizer a verdade aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 anos. Nem as pessoas a que se refere o 206. Quem são os 206? Que pessoas são essas? Ascendente, descendente, afim, essa parentaiada, todo mundo que está perto aqui do investigado. Então olha só, que coisa louca, né? Então, a pergunta é a seguinte, como a mãe de um investigado ou réu será ouvida? Será ouvida sem prestar o compromisso de dizer a verdade. Professor, mas por que a pessoa não faz o compromisso? Porque daí ela pode mentir. Porque aí, caso ela minta, estou dizendo que é para mentir, né? Mas caso ela minta, ela não vai ser processada pelo crime de falso testemunho. Então qual é o grande objetivo aqui? Todo mundo pode ser testemunha, a gente já viu, certo? A questão importante é, a testemunha vai ser ouvida, vai fazer o compromisso de dizer a verdade. Só que algumas pessoas vão ser ouvidas sem fazer esse compromisso de dizer a verdade. Quem são essas pessoas? Doentes e deficientes mentais, menores de 14 anos. Então eu pergunto, um adolescente de 12 anos pode ser ouvido pelo delegado de polícia ou pode ser ouvido num processo criminal? Pode, tá? Porque imagine que ele foi vítima ou ela foi vítima de um crime. Ela pode ser ouvida, né? Aí no caso ela seria ofendida, né? Mas imagine que ela presenciou um crime desses. Então ela foi testemunha, né? Então ela sim pode ser ouvida, tá? E também não serão deferidos os compromissos de dizer a verdade às pessoas do 206, que a gente até já viu aqui, que são as pessoas próximas. Pessoas próximas do investigado, tá? Então, a pergunta é como a mãe de um investigado será ouvida. Primeiro, ela pode ser ouvida? De novo, pode. Ela pode ser ouvida. Ela pode, na verdade, se recusar caso ela não queira depor. Mas se ela for lá na delegacia ou no fórum para depor, ela pode depor. E não vai ser deferido o compromisso. Então, não precisa nem se preocupar de cometer crime de falso testemunho. Tá bom? Então, essa é a ideia. Quando o juiz julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes. Então o juiz pode fazer isso, ele pode, se ele entender cabível, ele pode ouvir outras testemunhas. E aí olha só, se ao juiz parecer conveniente, então outras testemunhas aqui, é o seguinte, ó, fulano e fulano e fulano foram lá ouvidas, ou pelo juiz, e aqui, entenda que isso aqui pode acontecer também na delegacia, né? Mas veja só, fulano e fulano e fulano foram ouvidos. Aí o juiz pode dizer o seguinte, não, vamos ouvir mais tal pessoa, porque tal pessoa também estava lá. Então o juiz pode determinar que essa pessoa seja ouvida. E tem uma outra coisa, que é o parágrafo 1º do 209, que diz assim, ó, se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem. Então aqui tem um nome que às vezes cai em concurso, que eu quero que você entenda. Testemunha referida. O que é testemunha referida? É a pessoa que foi mencionada pela testemunha que está sendo ouvida. Então, vou te dar um exemplo. Eu estou sendo ouvido como testemunha, imagine isso. E aí eu digo o seguinte, olha, aconteceu tal coisa e eu estava com o Carlos. Então eu fiz uma referência ao Carlos.
Então se o juiz quiser, ele pode dizer o seguinte, mas cadê o Carlos? Não, o Carlos não está aqui, não está no processo. O juiz pode mandar chamar o Carlos. Ô Carlão, vem para cá. Por quê? Porque o professor lá, o Doneri, estava dizendo que estava com você. Eu quero saber o que você viu também. Então veja só que coisa louca, né? Então o juiz pode ouvir tanto a testemunha, como a testemunha que está sendo ouvida realmente ali, como ele pode ouvir essa testemunha que a gente chama de testemunha referida, que é a testemunha que foi mencionada pela testemunha que está sendo ouvida. Então a testemunha referida é a pessoa que foi mencionada pela testemunha que está sendo ouvida. Então, imagine que eu estou sendo ouvido e eu digo ao juiz, ó, juiz, estava eu lá fazendo tal coisa e o Carlos também viu. Só que o Carlos não está no processo, não está no inquérito nem nada. O juiz pode chamar, se o juiz entender que isso é conveniente, ele pode chamar o Carlos. Ó, Carlos, você não estava aqui de início, mas como você foi mencionado, a gente quis trazer você aqui para você ser ouvido também, tá? Então essa é a ideia. Aí olha só, lógico, né? Não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse à decisão da causa, né? Então, às vezes, eu como advogado, eu não gosto de levar lá testemunhas de beatificação, né? Então o cara tem 200 roubos, tem 5 homicídios nas costas, passou 40 anos na cadeia, está sendo acusado agora de estupro, e aí eu vou chamar lá uma pessoa e falar assim, não, ele é um bom rapaz, ele vai na igreja, ele vai na escola dominical, ele já leu a Bíblia 2 vezes e tal, ele se regenerou agora. Não que essas pessoas não possam se regenerar, né? Não sei se podem, né? Mas qual é o ponto? Isso ajuda em quê no processo? Na causa? Em nada? Então não vamos ouvir esse cara, né? Então essa é a ideia, tá? Então essa é a ideia. Só para você, só pra gente de fato ter aqui em mente, ó, as testemunhas serão inquiridas, serão ouvidas cada uma de per si, ou seja, isoladamente, tá? De modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas combinadas ao falso testemunho. Então o que acontece? As testemunhas, quando estão sendo ouvidas, e aí isso é muito ruim, por exemplo, quando isso acontece na delegacia, né? Às vezes você tem uma delegacia pequena, a testemunha, uma testemunha que vai ser ouvida está fora da sala, e aí tem só aquelas portas de divisória assim, e do outro lado já é a sala do delegado. E aí a testemunha está sendo ouvida ali, e uma está ouvindo, o cara que está fora da sala está ouvindo o que a testemunha que está lá dentro está falando. Não poderia, né? Mas por vezes isso acontece, mas no Poder Judiciário, num processo criminal, isso não pode acontecer, tá? Então, uma não saiba nem ouça o depoimento da outra, tá? Para que nenhuma seja influenciada pelo que a outra está falando, né? A testemunha tem que falar o que ela viu, tem que falar o que ela ouviu, ela tem que falar o que ela sabe, o conhecimento que ela tem, mas sempre baseado no seu sentimento, sem que ela seja influenciada por mais ninguém, tá? 213 também caiu em concurso, ó. O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Então veja só, o que isso significa? A testemunha, então imagine o seguinte, eu presenciei um roubo, né? Então imagine que eu estou sendo lá ouvido como testemunha. Então eu posso dizer, olha, eu estava realmente com o meu carro parado no farol e eu presenciei que o ladrão saiu, desceu de uma moto, estava com uma outra pessoa, etc e tal. Então isso eu tenho que dizer. Então, agora, eu não posso dizer o seguinte, olha, eu sei que ele queria matar, eu sei que ele queria aterrorizar, eu sei que ele queria dar um tiro na cabeça de alguém. Isso é uma impressão minha, uma opinião minha, tá? Então eu não posso dizer isso. Então o juiz não vai permitir que a testemunha faça esse tipo de apreciação. A testemunha não está falando, entenda isso, a testemunha não está falando do acusado. A testemunha não está depondo sobre a pessoa do acusado. Ela está depondo sobre os fatos que ela viu. Essa é a ideia. Então é lógico, quando isso não puder ser separado do fato, então pensa o seguinte, o cara presenciou uma situação em que a pessoa aparentemente realmente tinha o jeito de ser um estuprador. Veja, porque ele estava estava com as partes íntimas para fora, por exemplo, né? Então veja, é lógico que essa é uma apreciação pessoal, mas que tem a ver com os fatos, né? Mas o que eu quero que você entenda? O que cai no concurso? O juiz não vai permitir que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais. Então a testemunha não pode dar sua opinião sobre
o acusado, sobre o que está acontecendo ali. Ela vai dizer o que ela viu, não é opinião. Né? Quem vai dar a opinião no processo são as pessoas que atuam no processo. O advogado de defesa dando a sua opinião e o promotor, o acusador, dando a sua opinião e o juiz também, durante a sentença, dando a sua opinião. Essa é a ideia, tá bom? Então, a questão aqui é que a testemunha não pode exprimir, não pode manifestar suas apreciações aqui, entenda como apreciações, como opiniões pessoais, tá bom? 214, a gente está terminando já o vídeo, passei um pouquinho, mas vamos terminar aqui, ó. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeitas de parcialidade ou indigna de fé. Então isso acontece no processo criminal. Então, se a pessoa vai ser ouvida, antes de iniciar o depoimento, a pessoa que acha que a testemunha não poderia estar sendo ouvida porque ela é suspeita, porque ela é indigna de fé, então ela não merece confiança. Quando que ela, por exemplo, não merece confiança? Né? Quando, por exemplo, essa testemunha já foi condenada por um crime de falso testemunho. Então, você vai ver que existem duas áreas em que você tem uma profissão que se chama testemunha profissional. Então, você vai lá na Justiça do Trabalho, você tem lá o cara que presenciou tudo. Então ele é o testemunheiro, ele é testemunha de todos os casos, ele viu tudo. É lógico, ele ganha para chegar lá e contar a história dele. E se for descoberto, vai responder pelo crime de falso testemunho, né? Agora, isso também acontece na justiça criminal, né? Então você pega situações de tráfico, por exemplo, né? Você vai sempre ter testemunhas ali que são, entre aspas, nem entre aspas, tá? Vou até tirar as aspas, mas que são testemunhas profissionais que ganham para fazer certos depoimentos. Infelizmente, isso acontece. E qual é a questão? Se uma dessas pessoas já foi condenada por falso testemunho, pô, como é que esse cara vai depor aqui? Né? Então ela é indigna de fé. Indigna de fé aqui não inspira confiança. Fé é confiança, né? Então não inspira confiança. O juiz vai consignar a contradita ou a arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá o compromisso nos casos do artigo 207 e 208. Tá? Então o juiz pode, se for o caso, excluir a testemunha se for a situação de uma pessoa que não pode depor. Tá? Então essa é a ideia também bem importante aqui. Então, se a pessoa estiver sendo ouvida, o juiz pode acolher essa contradita. Então, imagine o seguinte, uma testemunha da acusação vai falar. Aí a defesa, antes de a testemunha começar a depor, a defesa levanta uma objeção ao juiz. Ó, excelência, eu entendo que a testemunha ela é indigna de fé, ela é parcial, ela tem parte, ela tem uma opinião, uma posição, ela é suspeita, né? Ela quer favorecer ou quer prejudicar o meu cliente. Então essa é a ideia. Tá? Mas veja só, o juiz só vai excluir essa testemunha ou não vai deferir o compromisso nos casos do 207 e 208. O que significa que essa pessoa que foi contraditada vai ser ouvida pelo juiz. Só não vai ser ouvida, só vai ser excluída se ela realmente estava proibida de depor ou se for uma situação em que ela pode ser ouvida sem compromisso, tá? Que é aquelas situações de doente mental, menor de 14 anos e todas as pessoas ali próximas ao investigado. Tá? Então essa é uma questão também importante. Tá? Aí só para a gente terminar aqui, existem pessoas que são ouvidas num local especial, então é o que se chama de depoimento privilegiado. Tá? Então eu quero trazer isso aqui só para a gente terminar, depois a gente... vou me estender mais 5 minutinhos aqui só, tá, meus amigos? Só para a gente realmente terminar essa parte aqui, ó. 221, o presidente, o vice-presidente da República, eu vou colocar assim, tá, ó, para você entender melhor, ó. O presidente, o vice-presidente da República, os senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de estados e territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos municípios, hoje é governador, né, do Distrito Federal. Antigamente, quando foi feito o código, se chamava prefeito do Distrito Federal, mas o governador do Distrito Federal e dos municípios, os deputados, as assembleias legislativas estaduais,
os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados e do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo, todas essas pessoas serão inquiridas em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz. Olha que coisa louca. Professor, quer dizer que a nata das autoridades do país, elas, de fato, elas não podem depor, não podem ser intimadas para depor em qualquer hora? Essa é a verdade. Então olha só que louco. Presidente e vice-presidente da República. Então, você tem lá, e para serem ouvidos como testemunhas, tá? Então, o presidente da República testemunhou um fato. Ele pode ser chamado para ser ouvido como testemunha. Quando que ele vai ser ouvido? Vai ser combinado o dia, a hora e o local. Por quê? Porque ele, inclusive, pode dizer que eu vou ser ouvido aqui onde eu estou. Eu não vou ter que me deslocar daqui para a delegacia de Piracuama, sabe? Então essa é a ideia. Então, o presidente e o vice-presidente da República, senadores e deputados federais, ministros de Estado, governadores de estados e territórios, secretários de Estado, prefeitos do Distrito Federal e municípios, deputados das Assembleias Legislativas, membros do Poder Judiciário, ministros e juízes do TCU, Tribunal de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo. Todas essas pessoas não são ouvidas em qualquer hora, em qualquer lugar. Elas escolhem o momento em que elas vão ser ouvidas, tá? Como testemunhas. E aí, qual é a grande sacada que por vezes cai em concurso? Por vezes, o seu examinador coloca pegadinhas aqui, ó, porque você está vendo que, por exemplo, presidente e quem trabalha com o presidente, os ministros. E todos os legisladores federais, ó, senadores e deputados federais. Então todo mundo tem um local, tem esse privilégio. Governadores de estado e secretários de estado. Então o governador e quem trabalha com o governador. Deputados estaduais. Então deputados das Assembleias Legislativas Estaduais. Só que com relação a municípios, é só o prefeito. Então aqui não entram vereador ou secretário municipal. Um caminhão de questões de concurso, mas um caminhão de questões de concurso, colocam exatamente isso. Então coloca lá assim, serão inquiridos em local com dia e hora previamente ajustados entre eles e juiz. Os prefeitos municipais, vereadores e secretários municipais. Tá errado. Por quê? Porque no âmbito municipal é só o prefeito. Esse é um negócio maluco. Porque vereador não entra nisso e secretário municipal. Então o secretário municipal de educação vai ser ouvido a hora que o delegado mandar ouvir. A hora que o juiz mandar ouvir. Agora, prefeito, aí sim. Aí sim. Tá? Então aí vai ter esse privilégio, mas vereador não entra e secretário municipal não entra, tá? Então, ponto relevante aqui, tá? Chamo a sua atenção para isso, tá? Cai muito em concurso esse artigo 221, tá? Principalmente essa questão de quem são as autoridades. Então pensa o seguinte, todo mundo que for muito importante, possivelmente vai ter esse privilégio, só que lembre-se que o vereador e secretário municipal não têm esse privilégio, tá? Então essa é uma informação importante. Presidente e o vice-presidente da República, os presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo, poderão, ó, os presidentes, tá? Então o presidente e aqui no caso o vice-presidente da República, presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo, então presidente do Senado, Câmara e Supremo, essas pessoas, elas vão ter também um outro direito, que é poderão optar pela prestação do depoimento por escrito. Ou seja, é um pouco diferente do que a gente viu lá em cima sobre a testemunha ler, né, o depoimento. O depoimento é oral. Só que aqui existe uma exceção, porque você está com uma autoridade muito importante. Às vezes o cara não tem nem tempo, às vezes o cara não lembra de tudo. Então, o que você faz? Manda por escrito. É o caso em que as perguntas formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz serão transmitidas por ofício, tá? Então, qual é o ponto aqui? Então, guarde, por quê? Porque
Uma outra coisa que pode cair em concurso, qual é? A testemunha não pode tomar apontamento. Aliás, a testemunha não pode ler, ela tem que depor oralmente, certo? Sendo proibida a leitura do seu depoimento. Vamos até pegar aqui exatamente como está dito. Ó. Não sendo permitido a testemunha trazê-lo por escrito, né, o 204. Só que tem agora uma observação. O 204 serve para qualquer testemunha, beleza. Só que se a testemunha for uma testemunha especial, que é a do 221, aí sim ela pode, se ela quiser, trazer o depoimento por escrito. Então isso aqui é uma exceção. Então é importante você saber a regra e saber a exceção. A testemunha não pode trazer o depoimento por escrito, é uma verdade. Mas se for uma testemunha especial, que são essas aqui que a gente está dizendo, aí elas podem trazer por escrito, tá? Então essa informação é importante. Outra coisa, militares devem ser requisitados à autoridade superior. Então o juiz vai mandar um ofício para o chefe desse militar dizendo o seguinte, ó, apresente o seu subordinado aqui em tal dia. Ele é obrigado a comparecer, logicamente, tá? Aos funcionários públicos aplicar-se o dispositivo do artigo 218, devendo, porém, a expedição do mandado ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que servirem, com indicação do dia e hora marcados, tá? Então, o 218 diz que, olha o que diz o 218, se regularmente intimada a testemunha deixar de comparecer sem justo motivo, sempre precisa estar isso escrito, sem motivo justificado. O juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação, ou determinar que seja conduzida por oficial de justiça que poderá solicitar auxílio da força pública. Então aqui é a condução coercitiva da testemunha, né? Então a testemunha não quer ir, vai ter que ir, tá? Eu acho que até a testemunha estaria certo de você fazer a condução coercitiva. O que eu acho errado é a vítima, né? Poder passar por isso, né? Mas essa é a ideia aqui de a gente fazer esse estudo aqui realmente bem importante, né, para o seu concurso. Então, militares, eles são requisitados à autoridade superior e funcionário público, né? Funcionário público, o que vai acontecer? Pode sim o funcionário, então qual é a pergunta? O funcionário público pode ser conduzido coercitivamente? Ó, o funcionário público que foi testemunha, que é testemunha, né? Pode ser conduzido coercitivamente? Sim. A resposta é sim, tá? Então, uma informação importante. O chefe dele vai ser avisado. E se o chefe não determinou que o cara fosse lá, que o funcionário público fosse, aí o chefe pode até mesmo vir ser responsabilizado, mas o ponto importante é, se o cara é funcionário público, o chefe vai ser comunicado. Simplesmente isso, do dia da sua inquirição, mas essa testemunha pode sim ser conduzida coercitivamente, tá? A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz, isso pode se aplicar também para o caso do inquérito policial na delegacia, será inquirida pelo juiz no lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim carta precatória com prazo razoável intimadas as partes, tá? Então, se a testemunha não estiver na cidade, ela vai ser ouvida onde ela estiver, tá? E aí você faz isso por meio do que se chama de carta precatória. Pede-se para o juiz lá da cidade que o cara está ouvir esse cara e mandar depois dessas informações para o processo que está correndo aqui, tá? Essa é a ideia. E a expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal, não suspende o processo, tá? Não suspende o processo criminal. Tá bom, meus amigos? Aqui, vamos, só para a gente terminar aqui, o 225 fala do que a gente chama de oitiva antecipada ou produção antecipada de provas. Poderia ser esse nome aparecer para você, ó, produção antecipada de provas. Sabe o que é isso? Sabe aquela velhinha que já desencarnou da cintura para baixo? Só falta desencarnar agora da cintura para cima? Sabe essa vovozinha que se levantar a mão São Pedro puxa ela? Então, nesse caso, se estiver muito na cara que essa vovó não vai aguentar acabar o processo, o juiz pode ouvi-la primeiro, tá? Então, se qualquer testemunha houver de ausentar-se ou por enfermidade ou por velhice inspirar receio de que, ao tempo da instrução criminal,
já não exista, ou seja, já não exista aqui, já tenha morrido, né? Então por enfermidade ou por velhice, o que vai acontecer? O juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. Tá? Então aqui realmente é a situação em que a gente vai ter a produção antecipada de provas, que é exatamente essa situação em que você está olhando para a testemunha, você sabe que essa testemunha não vai aguentar, está com uma doença terminal, ou realmente está, e para estar com doença terminal não precisa ser idoso, né? Às vezes você pode ser novo, infelizmente, passar por isso. Ou se realmente a pessoa é velha, né? Tem já uma idade avançada, e nesses casos, sim, é possível que o juiz ouça essa pessoa antecipadamente. Tá bom, meus amigos? Então a gente volta ainda em mais um vídeo para a gente terminar aqui aquilo que a gente está falando aqui de provas do processo penal, para depois a gente já entrar na parte de prisões. Fique tranquilo, vai dar tempo de nós vermos todo o conteúdo para o seu concurso na parte de direito, tá bom? Então se você quiser entrar para o Base Jurídica, eu recomendo que você clique no link que está aqui embaixo. O que é o Base Jurídica, professor? O que eu vou ter lá? Você vai ter essas minhas anotações. Cara, essas minhas anotações aqui é um material que você pode usar depois para reassistir as aulas com esse material. É muito bom para você. Você certamente vai conseguir ganhar muito tempo para não precisar ficar anotando, e você vai poder grifar, pode abrir, eu sempre deixo lá no Word esse material. E além disso, a gente vai ter turma de questões dentro do Base Jurídica, e também a gente vai ter, para quem estiver pelo plano anual, a gente vai fazer uma super revisão antes da prova também. Tenho certeza de que eu vou conseguir te ajudar para este concurso, para a gente adiantar tantas questões que podem ser perguntadas aí para o seu concurso. Tá bom? Fico muito agradecido a você que me acompanha aqui, a você que vem todos os dias aqui assistir os vídeos, a você que deixa as propagandas rolarem, porque, cara, a única coisa que eu peço a você, se você puder curtir, puder comentar alguma coisa no vídeo e puder deixar as propagandas rolarem, realmente são segundos, cara, são 15 segundos, 20 segundos, 1 minuto, deixe essas propagandas rolarem, porque você me ajuda muito como professor, como produtor de conteúdo aqui para o YouTube. O conteúdo que eu trago para você aqui é totalmente de graça, porque existe uma recompensa que o YouTube dá para os produtores de conteúdo. Que recompensa é essa? É exatamente essa remuneração pelas propagandas que passam no canal. Então se você puder deixar as propagandas rolarem, eu vou ficar muito, muito agradecido, e eu espero que a gente realmente esteja se entendendo aqui. Eu espero que essa troca seja justa, que o conteúdo que eu passo aqui para você seja também recompensado com este tempinho aí que você dedica para mim. Eu estou aqui há 50 minutos falando, se você puder dedicar alguns segundos para mim, deixando as propagandas rolarem, eu ia ficar muito, muito agradecido, pode ter certeza disso, tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!